Vamos ver ele. Soltou aí? Vai? Vai trocar o cabo? Não, acho que não. Ah, ali tá em movimento. Não é porque tá pegando o microfone da webcam. Webcam.
E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também.
família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do... Boa noite. Boa noite também aos nossos radiovintes e internautas de TV Matias. Nesta Santa Missa rezaremos pelas seguintes intenções. Missa de 7º dia de Iracema Norberto Pazetti e Shirley Eliana Gonçalves. Um mês, Nadir Fernandes de Oliveira. Por todas as intenções depositadas sobre o nosso altar, e em ação de graça pelos dizimistas aniversariantes da semana e o aniversário de Gilson Soares Lins. Neste terceiro domingo, irmãos e irmãs da Quaresma, somos convidados a aprofundar nossa fé por meio da liturgia, que nos convida a refletir sobre o mistério de Cristo, Filho de Deus. Ele não somente o sinal do amor do Pai, mas também nos mostra que é possível enfrentar as adversidades da vida e até mesmo a morte com coragem e esperança. Celebremos com fé os mistérios de Cristo, que está vivo no meio de nós. Iniciemos com muita alegria, cantando. João Batista clamou no deserto: preparai ao Senhor uma estrada. Eis que o reino de Deus está perto. Escutai, geração transviada. Mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração, fazei a vontade do Pai, amai, servi aos irmãos, fazei a vontade do Pai, lutai por um mundo de irmãos, fazei a vontade do Pai. O chão é de todos o pão. Jesus Cristo, o Filho de Deus, batizado por João no Jordão, inaugura o reino do Pai, com este santo solene pregão. Mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração, fazei a vontade do Pai, amai, servi aos irmãos, fazei a vontade do Pai, lutai por um mundo de irmãos, fazei a vontade do Pai. O chão é de todos o pão.
Pai. Amai e servi aos irmãos. Fazei a vontade do Pai. Lutai por um mundo de irmãos. Fazei a vontade do Pai. A mão é de todos o pão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, bendito seja Deus que nos reúne em seu amor. Acolhemos a todos que se encontram presentes nesta igreja, também aqueles que nos acompanham pela Rádio Tropical, TV Matias e pelas redes sociais. Vamos iniciar esta missa reconhecendo as nossas faltas, suplicando a Deus o perdão. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor, Porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremos. Ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade, que indicastes o jejum, a oração e a esmola como remédio contra o pecado, acolhei benigno esta confissão da nossa humildade, para que, reconhecendo as nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, escutemos a palavra de vida que o Senhor vai nos dirigir. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terá outros deuses além de mim. Não fará para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima dos céus ou embaixo da terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra. Não prostrarás diante destes deuses, nem lhes prestará culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Mas uso de misericórdia por 1000 gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo
Quem pronunciará seu nome em vão? Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os teus trabalhos. Mas no 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Não fará trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra e o mar, e tudo o que nele contém. Mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que viva longos anos na terra, e o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantar falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que não lhe pertença. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Senhor, tens palavras de vida eterna. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Senhor, tens palavras de vida eterna. É puro o temor do Senhor, imputável para sempre. O julgamento do Senhor retos e justos igualmente. Senhor, tens palavras de vida eterna.
mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel, e o mel que sai dos favos. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como os gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que o dos homens. E o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Todo aquele que crê nele, ele de ter a vida eterna. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio.
Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que ele realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, pois ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, desde o primeiro domingo do tempo da Quaresma, nós temos acompanhado nas primeiras leituras de cada missa a iniciativa de Deus em fazer aliança com a humanidade. A primeira leitura do primeiro domingo do tempo da Quaresma nos lembrava da aliança que Deus fez com Noé após o dilúvio. A primeira leitura do segundo domingo da Quaresma nos lembra a aliança que Deus fez com nosso pai na fé, Abraão, a partir do sacrifício de Isaque. E por fim, neste terceiro domingo do tempo da Quaresma, nós vemos a aliança selada com Moisés após a saída do povo de Israel do Egito. E diante desta situação, nós podemos notar que a aliança é a expressão mais profunda do desejo de Deus de se unir a nós. Deus deseja estar unido a nós, e nós não podemos ou não deveríamos duvidar deste seu desejo. E aos poucos nós vamos notando este desejo de Deus de permanecer conosco, porque Deus poderia nos ter abandonado quando aconteceu o pecado de Adão e Eva, mas mesmo assim Deus insiste no ser humano. Deus deseja resgatar o ser humano. Deus sabe muito bem no que pode se tornar o ser humano quando se deixa conduzir por sua graça e se moldar por seu amor. E grande importância na caminhada da história da salvação tem os 10 mandamentos. Por meio dos 10 mandamentos, Deus nos convida ao amor e à amizade com Ele. Foi exatamente isto que nós acompanhamos na primeira leitura. Na aliança
nós podemos notar que a iniciativa sempre é de Deus. Nunca é o ser humano que faz aliança com o homem, mas é Deus que vem ao encontro do homem para lhe propor uma aliança. Então, após a saída do povo de Deus do Egito, aos cuidados de Moisés, são entregues as tábuas da lei, o chamado Decálogo, ou os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, na sua essência, nos ajudam a olhar, a orientar a nossa vida para que nós possamos olhar para Deus e para o próximo. Não é à toa que nestas tábuas da lei, a primeira diz respeito ao amor a Deus sobre todas as coisas, contendo os 3 primeiros mandamentos. A segunda tábua da lei contém os outros 7, que dizem respeito ao amor ao próximo como a nós mesmos. E os 10 mandamentos, meus irmãos, minhas irmãs, não constituem uma lei fria, apenas uma letra que nós devemos seguir de uma forma externa, como seguimos as outras leis que nos são dadas para a convivência na sociedade. Não, os 10 mandamentos representam a lei do amor, pois quem ama deseja se unir ao amado, deseja esta união àquele que lhe ama. Se Deus nos dá os 10 mandamentos, o dá justamente para que nós possamos amar a Deus e, por consequência, amarmos também o próximo. E aquele que nos ama não nos quer ver presos, não nos quer escravos, não nos quer fadados à morte. E nós aprendemos pela palavra de Deus que quem comete pecado está na escravidão, pois a verdadeira liberdade consiste em realizar a vontade de Deus, pois foi para fazer a vontade de Deus que nós fomos feitos. Nós estamos neste mundo para fazer a vontade de Deus. Então os mandamentos da lei de Deus servem como um caminho para que nós possamos viver uma vida digna, uma vida livre e uma vida harmônica. Seremos livres se fizermos a vontade de Deus e estaremos em harmonia com Deus, com os homens e mulheres e conosco mesmos, se vivermos esta prática dos mandamentos. E nós não devemos nos esquecer nunca. A realidade dos 10 mandamentos, antes de ser uma prática externa, deve brotar em nosso coração. Devemos acolher os mandamentos primeiramente em nosso interior, no nosso coração, para que as nossas práticas correspondam com aquilo que nós acreditamos. Por isso nós dizemos que os mandamentos são importantes quando são traduzidos na nossa vida prática a partir do nosso interior. Porque o principal, meus irmãos, minhas irmãs, não é a lei escrita por si, mas a fidelidade com a qual nós cumprimos o mandamento. E o fundamento da fidelidade é justamente o amor. Só existe fidelidade onde se ama. Quando não existe o amor, nós não podemos ser fiéis. E isto se traduz em todas as situações da nossa vida. Quem ama não ofende o seu amado. E é justamente a partir de então que somos chamados a compreender a insistência de Deus para que nós sejamos fiéis aos mandamentos, porque justamente a demonstração do amor a Deus acontece a partir da vivência dos mandamentos. O próprio Cristo vai nos ensinar no Evangelho segundo São João: quem me ama, segue os meus preceitos. E o pecado, por consequência, meus irmãos, minhas irmãs, não é simplesmente deixarmos de cumprir a lei,
como uma espécie de falta que fazemos quando nós, por exemplo, também fazemos as nossas faltas em relação à lei civil. Não. O pecado, antes de ser uma transgressão da lei, é uma falta de amor, que nos conduz à transgressão da lei. Antes de nós transgredirmos a lei, já demonstramos que não temos o amor a Deus e, por consequência, nós o ofendemos. Diante desta situação, é importante que nós questionemos o nosso coração. Você ama a Deus? É importante que nós reflitamos: será que eu amo a Deus? Eu amo a Deus com toda a minha força? Eu amo a Deus do modo como Deus merece ser amado? Naturalmente, nós vamos percebendo que, embora queiramos amar a Deus do modo como Deus, de fato, merece ser amado, as nossas condições não o permitem, pois somos frágeis. Mas então é preciso que façamos um propósito. Nós queremos verdadeiramente amar a Deus? Se a resposta é sim, ótimo, graças a Deus. Então podemos nos questionar mais uma vez. Sabemos os mandamentos da lei de Deus? Quantos católicos sabem de cor os mandamentos da lei de Deus? Se sabemos os mandamentos, graças a Deus. E se nós não sabemos, como podemos amar a Deus se não sabemos o básico que é necessário para amá-lo? Como eu posso querer sair para viajar para um lugar se eu nem sei onde este lugar fica? Então é importante que saibamos os caminhos para o amor a Deus, para que nós possamos amá-lo. Por isso, nós compreendemos a realidade do pecado mortal como uma consequência desta falta de amor que rompe a nossa amizade, a nossa realidade com Deus. O pecado mortal é um pecado de natureza grave, feito com a liberdade e a inteligência e a nossa própria vontade. E nós precisamos saber quais são os mandamentos para saber se nós estamos numa realidade de pecado mortal, se nós estamos amando a Deus, ou ao menos seguindo os caminhos que nos conduzem ao amor a Deus. Quando nós conversamos com as pessoas, muitas vezes ouvimos no senso comum que não se comete pecado mortal porque não se roubou e não matou. Não cometo pecado mortal porque não roubei e não matei, então estou bem. E nós deixamos os outros 8 mandamentos. Outros já vão dizer, eu já fiz de tudo, só não roubei e não matei, o resto eu fiz de tudo. Então nós podemos compreender que muitas vezes falta em nós esta compreensão profunda do que é a relação do amor a Deus e o que constitui uma falta de amor a Ele. Pois o pecado é uma ruptura da amizade, porque se rompe com o amor. E, querendo ou não, nós vivemos, quando estamos numa prática de pecado mortal, inimigos de Deus. E assim, corremos um risco de viver uma vida fazendo obras que não agradam a Deus. E assim nos tornamos cada vez mais aprisionados, cada vez mais entristecidos e tudo mais. E depois nós recordamos, o próprio pecado mortal causa grandes feridas em nossa alma. E não somente na nossa alma, mas em toda a realidade que está ao nosso redor. Nós chamamos de penas eternas e penas temporais. A pena eterna diz respeito à ofensa que nós fazemos contra Deus. É justamente a consequência do pecado, que é a ruptura da união com Deus e sermos condenados ao inferno. As penas temporais são as consequências dos nossos pecados na vida das outras pessoas,
porque tudo aquilo que nós realizamos nesta vida, seja de bom, seja de ruim, tem uma ressonância na vida do outro. E quando estamos nesta realidade do pecado mortal, temos esta necessidade do perdão de Deus. E o perdão de Deus é conferido para nós de uma forma generosa, pelo sacramento do batismo, na primeira vez, podemos dizer assim, quando somos batizados, e depois pelo sacramento da penitência, da reconciliação. E uma vez absolvidos dos pecados, somos chamados a realizar as obras que nos curam também a alma. De fato, quando nós recebemos o perdão de Deus por meio do sacramento da reconciliação, a pena eterna é perdoada. Já somos tirados desta condenação e desta inimizade com Deus. E as penas temporais são purificadas mediante as penitências que o sacerdote nos confere, as indulgências que nós podemos lucrar quando a igreja nos dá esta possibilidade, basta nos procurar conhecer sobre a realidade das indulgências. E se não purificarmos estas penas temporais, expiarmos estas penas temporais na terra, morrendo em estado de graça, purificaremos no purgatório. É justamente isto que a doutrina da igreja nos ensina, para que vivamos bem esta realidade do perdão de Deus e possamos de fato aproveitar, no bom sentido do termo, da misericórdia de nosso Deus. E o exame de consciência, à luz do Espírito Santo, dos 10 mandamentos, nos ajuda a viver um arrependimento sincero dos pecados que nós cometemos, para que tenhamos um firme propósito de emenda e procurarmos a reconciliação mediante a absolvição sacramental do sacerdote. É importante que nós guardemos as nossas ações, sejam elas boas ou ruins, têm efeitos positivos ou negativos na vida das pessoas, na própria realidade da igreja. E sobre isso eu gostaria de meditar a partir do exemplo que nós acabamos de ouvir no Evangelho. Nosso Senhor estava em Jerusalém por ocasião da Páscoa dos judeus e, chegando ao templo, viu a situação de corrupção que havia se transformado todo aquele conjunto do templo de Jerusalém. Uma realidade que se tornou totalmente desvirtuada. O templo, meus irmãos, minhas irmãs, tinha uma função. Era o lugar mais sagrado para o judaísmo, assim como a Basílica de São Pedro é importante para nós católicos. Lá no templo de Jerusalém se compreendia que era o local da presença de Deus. Ali se encontrava a manifestação da glória de Deus. Era o lugar no qual os judeus apresentavam a Deus os seus sacrifícios para a expiação dos pecados. Era o local onde os judeus faziam as suas orações, as suas peregrinações anuais. E embora tivesse esta finalidade de promover o encontro entre o homem e Deus, no tempo de Jesus já havia se desvirtuado. Por quê? Porque passou-se a usar o culto a Deus para o enriquecimento daqueles que cuidavam do templo. O que acontece? Para que as pessoas pudessem fazer o seu sacrifício, precisavam levar animais. Uns levavam touros, outros levavam ovelhas, outros levavam pombas e tudo mais. E todas as pessoas de Israel precisavam ir ao templo para realizar ali o seu sacrifício. Então, como viajar o país inteiro carregando um boi, ou um carneiro, ou qualquer outro animal? Era uma viagem muito complicada. Então, para que não acontecesse este problema, começou-se a vender os animais já no templo. Mas havia um problema. Para entrar no templo,
e pagar, fazer a compra desses animais, não poderia entrar a moeda dos romanos, que era a moeda que se usava ali no lugar, lá na Terra Santa. E então se criou uma moeda que era sagrada, que se usava propriamente no templo. Então precisavam dos cambistas para realizar o câmbio e trocar o dinheiro do Império Romano para o dinheiro do templo, e a partir do dinheiro do templo fazer a compra dos animais. E com isto, um grande problema aconteceu, porque se deu uma ênfase maior nestas realidades, e o templo se tornou mais um banco do que um lugar do encontro com Deus. E foi isto que fez com que nosso Senhor fosse tomado de uma ira divina, porque de fato percebeu o quanto o coração daqueles homens e mulheres estavam distantes dos desejos de Deus. E por isso nosso Senhor expulsa os vendedores do templo, os cambistas, os animais e tudo aquilo que atrapalhava a vivência do culto que agradava a Deus. Então, os judeus vão perguntar para Jesus: com que autoridade o Senhor, você faz estas obras? E nosso Senhor vai dizer: destruí este templo, e em 3 dias eu o reerguerei. Jesus não falava do templo físico como eles pensavam, que demorou 46 anos para ser construído. Mas ele dizia do templo do seu corpo. Com a ressurreição de Jesus no 3º dia, ele dá a prova do testemunho que precisava ser dito. A autoridade com que ele purificava o templo é a autoridade divina, de um Deus que já havia se cansado da infidelidade do seu povo. E então nós notamos uma coisa importante que transforma a nossa vida. Desde este momento, e sobretudo a partir da morte e ressurreição de Jesus, o lugar do encontro de Deus com o homem não é mais no templo de Jerusalém, porque o templo inclusive não existe mais, mas acontece justamente no corpo de Cristo. Se desejamos encontrar Deus, nós devemos procurar Cristo Jesus, nosso Senhor. O Deus que era invisível se faz visível na face de Jesus. E esta é a fundamentação, inclusive para nós venerarmos as imagens, fazermos as imagens dos santos, porque Deus nos dá esta licença quando Ele se mostrou para nós. E por isso nós católicos veneramos as imagens. Todos nós, irmãos e irmãs, a partir da ressurreição de Cristo, do batismo que recebemos, nos tornamos parte do corpo de Cristo, membros deste corpo de Cristo que é a igreja. E, mais ainda, desde o nosso batismo, o nosso próprio corpo se torna templo de Deus, templo do Espírito Santo, como nos recorda São Paulo. Por isso somos convidados a notar o modo como nós lidamos com o nosso corpo. Se nós usamos de fato o nosso corpo para glorificar a Deus, porque Deus habita em nós quando estamos em estado de graça. E é justamente por isso que eu digo que as nossas ações, sejam elas boas ou más, refletem em todo o corpo. Por mais que nós façamos um pecado sequer escondidos e ninguém saiba, o nosso ato, a nossa falta de amor para com Deus tem consequência na vida das pessoas. E um dia nós o saberemos. Se nós fazemos ações virtuosas, o bem, nós vamos ter também noção do quanto as nossas ações virtuosas serviram para que as pessoas pudessem se santificar e enriquecer espiritualmente a sua vida. E nós somos convidados a utilizar do nosso corpo, daquilo que somos e temos, para realizar o culto espiritual que agrada a Deus, quando nos oferecemos inteiramente a Deus na Santa Missa, unindo o nosso sacrifício ao sacrifício de Cristo. Diante disso, o tempo da Quaresma, irmãos e irmãs, é um tempo especial que nós temos, para que nós possamos olhar o templo do nosso corpo, o templo do nosso espírito,
e percebermos se este templo está, de fato, condizente para poder acolher a presença de Deus, ou se existem nele cambistas, vendilhões, animais e toda sorte de barulhos e ruídos internos e externos que nos impedem de encontrar com Deus. Se tivermos estas situações na nossa vida, a Quaresma é o tempo para expulsarmos todos os vendilhões, todos os cambistas, para silenciar esses ruídos e deixarmos que o coração fique inteiramente livre e disponível para oferecermos a nós mesmos a Deus neste sacrifício perfeito, santo, que lhe seja agradável. Possamos suplicar então ao bom Deus, com o auxílio e intercessão da Virgem Santíssima, nossa Mãe, para que nós não saiamos desta Quaresma do mesmo modo como nós entramos, mas que saiamos purificados, com o desejo de amar a Deus, totalmente renovados, e teremos uma grande experiência de sabermos o quanto vale a pena corresponder ao amor de Deus, ao amor com que fomos amados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, invoquemos a Cristo, para que sua graça seja derramada sobre nós e assumamos o compromisso com sua palavra, dizendo juntos: Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Ó Cristo, Filho de Deus, guiai a vossa Igreja no caminho da fidelidade ao vosso Evangelho e ao projeto do Reino, para que o mundo seja transformado e renovado pela vossa morte e ressurreição, nós vos pedimos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Ó Cristo, sacramento do Pai, despertai no coração da humanidade o desejo autêntico de identificação com a vossa palavra e os vossos mandamentos. Nós vos pedimos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Ó Cristo, novo templo de Deus, fazei que esta campanha da fraternidade ajude a nossa sociedade a crescer em relações sólidas de respeito, amor e acolhida. Nós vos pedimos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Tudo isso nós vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar,
Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Viverei com o Senhor, Ele é o meu sustento. Eu confio mesmo quando minha dor não mais aguento. Tem valor aos olhos seus, meu sofrer e meu morrer. Libertai o vosso servo e fazei-o reviver. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. A palavra do Senhor é a luz do meu caminho, ela é vida, é alegria, vou guardá-la com carinho. Sua lei, seu mandamento é viver a caridade. Caminhemos todos juntos, construindo a unidade. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero ao Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Viverei com o Senhor, Ele é o meu sustento. Eu confio mesmo quando minha dor não mais aguento. Tem valor aos olhos seus, meu sofrer e meu morrer. Libertai o vosso servo e fazei-o reviver. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor de bondade, concedei-nos por este sacrifício, que pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar os nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois estabelecestes este tempo privilegiado de salvação para que vossos filhos e filhas, livres dos afetos desordenados
recuperem a pureza do coração e, usando as coisas que passam, dediquem-se mais às que não passam. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Luiz Antônio e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o glorioso dia em que o Senhor Jesus venceu a morte e nos tornou participantes de sua vida imortal. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José, e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos. Por seus méritos e preces concedei-nos sem cessar a vossa proteção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho,
nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Anunciamos, Senhor, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Iracema, Shirley, Nadir, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. Concedei-lhes a eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé,
Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor, por Ele não cessais de criar, santificar, vivificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, piedade, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Cordeiro de Deus, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Destruir este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo, ele falava do templo do seu corpo. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Destruí este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo, ele falava do templo do seu corpo. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Destruí este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo, ele falava do templo do seu corpo. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão: como a glória do Senhor é grandiosa. Destruí este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo, ele falava do templo do seu corpo. O Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós fazeis tornar a vida novamente. Destruí este templo, disse Cristo, em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo, ele falava do templo do seu corpo.
santifica-me. Corpus Christi, salva-me. Sanguis Christi, inebriame. Aqua lateris Christi, lava-me. Passio Christi, conforta-me. O boni Iesu, exauri-me. Intra vulnera tua, absconde-me, absconde-me. Ne permitas a te me separare, am haste maligno, defende-me. In hora mortis meae, voca-me, voca-me. Et iube me venire a te, ut cum sanctis tuis laudente, per infinita saecula saeculorum. Amen. Anima Christi, santifica-me. Corpus Christi, salva-me. Sanguis Christi, inebriame. Aqua lateris Christi, lava-me. Oremos. Senhor, tendo recebido o penhor do mistério celeste e já saciados na terra com o pão do céu, nós vos pedimos humildemente que se manifeste em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos rezar neste momento a oração da campanha da fraternidade. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, e os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta Quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho.
ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras. E que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos vossa santa vontade. Amém. Podemos nos sentar um instante, por favor, para os nossos avisos. Nesta quarta-feira, haverá celebração da palavra aqui na Matriz às 19h30, pois Padre Marcelo e eu estaremos atendendo confissões nos mutirões da nossa região. Então, haverá a Santa Missa normal às 7h da manhã, mas à noite haverá celebração da palavra. Na quinta-feira não haverá a adoração ao Santíssimo após a missa das 7h da manhã. Na sexta-feira é o nosso dia penitencial e nós realizaremos a procissão penitencial saindo às 5h30 da manhã da Capela Nossa Senhora Aparecida. Viremos em procissão até a Igreja Matriz, onde celebraremos a missa por volta das 6h, 6h10. Após a Santa Missa, nós faremos a exposição do Santíssimo, porque nesta sexta-feira a nossa diocese instituiu o dia de oração dedicado à adoração ao Santíssimo Sacramento, às 24 horas para o Senhor. Então nós vamos expor o Santíssimo a partir das 7h da manhã e ficaremos em exposição até por volta das 17h. Também haverá missa no bairro Jatobá e no Guaraciaba às 20h. No sábado nós teremos missa na Capela Santa Rita e na Igreja Matriz às 19h. Também lembramos que a partir do dia 14 de março, por volta das 19h30, nós teremos o início a uma formação com o intuito de preparar para a consagração a Nossa Senhora, segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort. É um momento de preparação feito a partir do Tratado da Verdadeira Devoção, que nos ensina a viver, de fato, uma verdadeira devoção a Jesus, a Nossa Senhora, que nos conduz ao contato, à intimidade com Nosso Senhor. Então, aqueles que desejarem podem fazer a sua inscrição na Secretaria Paroquial. Também eu gostaria de chamar a atenção a algumas situações que nós temos vivenciado, Aumentaram-se os casos de dengue na nossa cidade. Eu acredito que em praticamente todos os lugares, não somente aqui em Tupi Paulista. Então é importante que fiquemos atentos com a limpeza dos nossos quintais e tudo mais, como de costume, assim como nós já vamos aprendendo tantos anos falando. E também ficarmos atentos, É necessário que bebamos muita água nessa onda de calor e tudo mais. Vemos muitas vezes ali no hospital quantos problemas acontecem com nossos idosos, com as nossas crianças, pela falta de água, Então, é preciso que dediquemos nosso tempo, para tomarmos bastante água, cuidarmos bem aí da nossa saúde, porque nós precisamos estar sempre com a saúde em dia e fortes, para eventuais situações como estas. E é preciso também lembrar, nos casos de Covid, que também aumentaram, que nós, se tivermos com sintomas gripais, é bom que nós usemos a máscara para nos proteger, para evitar também de transmitir às outras pessoas. Se possível também fazer os testes, como devem ser feitos. E, se não tivermos condições, ficarmos em casa e depois que passar o período dos sintomas gripais, retornarmos às missas. É preciso tomarmos cuidado. Então vamos cuidarmos uns dos outros para que possamos assim ajudar a nossa sociedade, para que diminuam os casos e não tenhamos problemas maiores. Nós celebramos nesta missa o 7º dia de nossas irmãs Iracema Norberto Passetti e Shirley Eliana Gonçalves, e o 1º mês de falecimento de nossa irmã Nadir Fernandes de Oliveira.
Então, aos seus familiares, as nossas condolências, contem com as nossas orações, que Deus possa fortalecer a todos, para que essa tristeza ocasionada pela morte de nossas irmãs possa se tornar também a esperança de um feliz encontro com Jesus nosso Senhor, quando nós concluirmos a nossa vida, e Deus assim queira, que possamos nos ver no céu. Vamos rezar então na intenção destas nossas irmãs, também das demais intenções que trouxemos para esta Santa Missa, a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Dirigi, Senhor, nós vos pedimos os corações dos vossos fiéis, e concedei benigno aos vossos servos a graça de, permanecendo no amor a vós e ao próximo, cumprir plenamente os vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Conduzidos a este deserto, Deus nos chama à libertação da indiferença e divisão. Onde está tua irmã, teu irmão? Eis a hora, o reino está perto. Crê na palavra e na conversão. Vós sois todos irmãos e irmãs. É palavra de Cristo Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este o tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. A quaresma nos chama